Diz assim Neemias capítulo 4, versículo 1: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões, do pó, as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente essas pedras. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós cremos como nunca antes cremos. Nós acreditamos com toda a força que há no nosso coração que o Senhor é poderoso para fazer coisas sobrenaturais, que o Senhor é poderoso para abrir a nossa mente, a nossa visão, nos trazendo ousadia, coragem e fé. Nós acreditamos que a Sua palavra é direcionamento para nós. Nós acreditamos que viveremos o sobrenatural e alcançaremos algo inatingível pelos olhos humanos. Nós acreditamos em tudo, ó Pai, que o Senhor diz que é promessa nossa. Nós acreditamos que aonde colocar a palma das nossas mãos e a planta dos nossos pés, o Senhor nos dará por herança. Nós acreditamos que tudo é possível ao que crê. Nós acreditamos como nunca antes acreditávamos, ó Deus, porque cada dia vemos e vivemos os Teus milagres ainda mais forte. Por isso nesta noite nós clamamos a Ti: vem e fala mais uma vez conosco. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que precisamos ouvir, porque melhor do que gostar da Tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso nós Te exaltamos, nós Te glorificamos esta noite. E então, ó Deus, todos saberão que há um Senhor sobre nós, que governa sobre todas as coisas. Bendito seja o Teu nome para sempre, que o Teu reino jamais tenha fim. Ó rocha minha, onde os meus pés se firmam, Tu és o meu escudo e fortaleza, a quem temerei eu? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, quem temeremos nós? Bendito seja para sempre o Teu reino, jamais tenha fim. Amém e amém. Graças a Deus. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. O livro de Neemias foi contemporâneo de muitos profetas. Neemias vai edificar os muros junto com Esdras. Depois vai levantar o templo, o segundo templo. Se você for ver a história de Neemias, de uma forma milagrosa, Deus permite que ele levante os muros derribados da cidade de Jerusalém, onde havia queimado seus portões. Um muro que centenas de anos para se levantar. Um dia Neemias está incomodado e o rei Artaxerxes vai dizer para ele: por que está abatido o teu coração? Ele diz: porque a cidade dos meus pais, a cidade do meu Deus, veio alguém, derribou os seus muros e queimaram os seus portões. Como pode a cidade do meu Deus estar destruída desse jeito e ninguém faz nada? Então o rei Artaxerxes dá uma carta para ele, dizendo assim: por todos os reinos aonde passar, apresenta essa carta que te dou livre-arbítrio para passar. E então você vai chegar na tua cidade, ninguém vai tocar em ti, e nem nos homens que for contigo. E eu dou autoridade para você ficar lá e reerguer os muros. Então ele vai, depois de um tempo, e aqui eu já quero começar a ministrar sobre a tua vida. Quando Deus te der a oportunidade de levantar algo, não temas ninguém pelo teu caminho, porque Deus te deu uma carta de conquista, de livre-arbítrio, dizendo: vai, conquista, porque é teu, eu já te dei e ninguém pode te parar. Não temas pelo caminho, não tema o que aconteça, não tema nada ao teu redor, porque a carta que o Senhor te deu é para você prosperar sobre todas as coisas. E a Bíblia vai dizer que então ele vai, e ele chega em Jerusalém e vê as pedras. Quem conhece geografia bíblica sabe que Jerusalém é uma cidade alta. Alguns falam que se desce a Jerusalém. Não, ninguém desce a Jerusalém, todo mundo sobe a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade em cima da montanha.
e as suas pedras foram derribadas, e pedras gigantes jogadas ladeira abaixo. Botaram fogo nos seus portões e acabaram com a cidade de uma forma milagrosa. Alguns poucos homens levantam esses muros em 50 e poucos dias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, que quando Deus resolve fazer algo na tua vida, Ele não precisa de um ano inteiro, Ele precisa de alguns dias ou até mesmo horas para fazer. Se Deus quiser fazer na tua vida, Ele não precisa que você espere 30 anos, 20 anos, não. Se Ele resolver fazer, meu irmão, de uma forma milagrosa, Ele vai fazer para você em poucos dias, se você crê nisso. Irmão, deixa eu te profetizar algo sobre a tua vida. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai abrir a tua mente, Deus vai abrir os teus olhos. Você vai sair daqui falando: como eu não pensei nisso antes? Deus me abriu a porta, Deus me abriu a visão para o meu ministério, Deus me abriu a visão para os meus negócios, Deus abriu a minha visão, e algo milagroso vai acontecer sobre a tua vida. Um tempo recorde Deus vai fazer, num tempo recorde Deus vai te prosperar, num tempo recorde você vai levantar como ministério, como pregador, como levita. Num tempo recorde Deus vai levantar a tua empresa. Ah, meu irmão, você vai ser abençoado, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele agora começa a levantar os muros, mas quando ele começa a levantar os muros, ele está lá em cima trabalhando. Neemias está colocando pedras, e aí chega dois homens chamados Sambalat e Tobias, e Sambalat e Tobias chegam e dizem assim: ei, Neemias, eu trouxe aqui uma carta para você ler, dizendo que você não pode reerguer os muros. Neemias olha para baixo assim: infelizmente eu não posso descer para falar com você, porque eu estou construindo algo. Ah, meu irmão, eu vou traduzir isso para você, o que Deus está falando no meu coração. Existem pessoas que estão trabalhando em algo, e sempre chega alguém dizendo assim: ei, não é para fazer desse jeito não, aqui ó, do jeito que é para fazer. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui agora para algumas pessoas? Despertar, meu irmão, ó, não desce para conversar com quem não constrói nada. Se você está construindo alguma coisa, é sinal que você está em cima. Não desce para falar com Sambalat e Tobias, que teve a oportunidade de construir, não construiu nada. Sabe, aquela opinião é uma opinião construtiva. Mas o que você construiu? Nada, então não serve. A opinião construtiva de quem nunca construiu nada. São pessoas que olham para você e falam assim: ah lá, ele está fazendo, mas se fosse eu, faria melhor, mas nunca fez nada. Então não desce para dar ouvido a pessoas que nunca construíram nada. Se você está construindo algo, meu irmão, se você tem um objetivo, se você tem uma visão, se você tem uma meta, se você tem algo a fazer, continua crendo e continua trabalhando. Não para dar ouvido para quem está parado. Não desça para conversar com quem nunca subiu em lugar algum. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que esse ano os teus ouvidos serão tapados para pessoas que não conseguem construir nada. Os teus olhos serão tapados para pessoas que não conseguem fazer nada na vida. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de conquista, de honra, aonde se você colocou a mão no arado, não vai olhar para trás, mas o meu Deus vai te dar sabedoria para progredir, para ir avante, para ir para frente, para ser honrado em todas as áreas da sua vida. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando eu falo prosperidade, algumas pessoas acreditam que eu estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. Prosperidade é diferente de dinheiro. Eu sempre digo isso: quando eu digo prosperidade, eu digo uma vida abençoada em todas as áreas. Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas elas são infelizes. Mas quem é próspero não, ele é feliz e não importa o que aconteça. Eu já disse isso e vou dizer de novo. Eu já fui visitar pessoas aonde a sua casa não tinha nem piso no chão, não tinha reboco na parede, e você chegava na casa, não tinha nem talher para pôr a mesa, era só para eles da casa. E aí você fala: como é que tá as coisas? Minha mãe fala: tá uma bênção. Como que estou feliz, Deus está na minha vida. Mas eu também já fui na casa de pessoas tão ricas que tudo que ela tinha, meu irmão, era dinheiro, e ela estava oprimida. Dali um tempo ela tirou sua própria vida. Mas ela tinha muito dinheiro, mas ela não era próspera. Porque a prosperidade não está ligada a dinheiro. Dinheiro também é uma fatia da prosperidade, eu concordo. Mas a prosperidade é muito mais do que dinheiro. Se você for no hospital hoje do câncer, você vai olhar, vai ter pessoas ricas, e você vai falar para ela assim: você é próspero? Ela vai falar: não, porque a minha vida está indo embora numa velocidade muito rápida, e o meu dinheiro não pode me trazer a vida de novo.
ela daria todo o seu dinheiro para ter a saúde que eu tenho, que você tem. E não importa a quantidade de dinheiro, ela daria tudo, e ela conseguiria mais. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque quando eu digo aqui que Deus vai te prosperar nesses dias, eu não estou dizendo que Deus vai te dar caminhão de dinheiro. Eu estou dizendo que Deus vai fazer muito mais do que isso. Porque se Deus fosse um Deus que só te desse dinheiro, Ele era um Deus medíocre e pobre. Porque tem pessoas que dinheiro não vai comprar a saúde, não vai comprar a alegria dela. Deus, Ele vai te dar muito mais do que dinheiro. Deus vai te honrar em tudo. Quando você lança a mão arado, não pare, não olhe para trás, continue trabalhando. Vai chegar pessoas dizendo: ei, desce aqui para nós conversar, deixa eu te explicar como faz. Aí você vai olhar e falar assim: você fez o quê? Eu não fiz nada, mas eu já observei e sei como que faz. Ah, é, meu irmão? Então fica aí, deixa eu trabalhando aqui, construindo, porque Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu vou continuar construindo aquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Sabe por que muitas pessoas não conseguem usufruir das coisas de Deus? Porque ainda são meninos. Precisa entender isso. Menino para dar ouvido para todo mundo. Menino para conversar com todo mundo. Criança se troca a fralda dela. Ela não prospera. Ela não pode prosperar. Ela não tem direito de prosperar. A Bíblia vai dizer assim: pode, quando o menino é herdeiro, se ele é menino, nada se difere de um escravo. Mesmo sendo dono de tudo, não pode herdar nada. Ele está dizendo que existem pessoas que dão ouvidos, existem pessoas que são meninos na fé, existem pessoas que são menino na vida, apesar de já ter uma idade avançada, não conseguiu ser maduro o suficiente para adquirir as coisas de Deus. E Deus nunca vai dar a ele, porque ele não é merecedor de receber nada. Porque quando começa a trabalhar, ele olha para trás. Quando ele começa a construir, ele desce para falar com quem não devia. Quando Deus dá autoridade para ele, dizendo: vai, você tem carta branca para prosperar. E aí ele vai, mas ele é limitado. Por quê? Porque criança não consegue caminhar longe. Criança não consegue ter visão longe. Então não tem o direito de prosperar. Dá para entender o que eu quero dizer? Quando prosperamos, pastor? Quando somos maduros o suficiente para entender as coisas de Deus. Quando somos maduros o suficiente para entender os processos de Deus. Eu tenho que fazer algo, eu não posso parar. Eu lancei mão arada, eu não posso olhar para trás. Dá para entender isso? E a Bíblia vai dizer que então eles vão agora e começam a levantar os muros. E num tempo recorde, 50 e poucos dias, eles levantam o muro. E aí Sanbalat e Tobias olham e falam assim: levantaram, mas do jeito que fizeram, não dou alguns dias para cair. Sabe por quê, meu irmão? Quando o invejoso não consegue derrubar ou parar aquilo que você construiu, aquilo que você está construindo, quando ele não consegue parar os seus projetos, quando ele não consegue parar o propósito de Deus na sua vida, porque ninguém consegue fazer isso, ele vai desvalorizar aquilo que você fez. Porque, irmão, existe um processo na vida do invejoso. Ele não faz e ele não quer que você faz. O invejoso, ele não nivela por cima, ele nivela por baixo. Ele não diz assim: também vou construir um muro igual dele. Não, ele fala assim: eu destruo dele, porque nós dois ficamos nivelados por baixo. O invejoso, ele tem na vida dele uma meta. Que meta? Não é conquistar nada, é não deixar você conquistar. Por isso, deixa eu te explicar uma coisa. Isso mostra quem é menino. 1 Coríntios, carta de Paulo, ele vai dizer assim, ó. Abre aí, irmão. Isso mostra a imaturidade. 1 Coríntios capítulo 3. Porque quem é menino não consegue entender as coisas espirituais, então nunca vai alcançar nada de Deus. Aquilo que é espiritual, meu irmão, é aquilo que você nunca vai alcançar pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento. Você nunca vai alcançar pelos seus próprios, pelo seu próprio dinheiro.
Não, meu irmão. Aquilo que é espiritual você conquista debaixo de oração e debaixo da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Ele está dizendo que a inveja mostra a imaturidade, e a imaturidade bloqueia Deus de te dar aquilo que é seu por direito. Porque a Bíblia vai dizer assim, que todas as coisas é nosso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando somos imaturos, mesmo sendo dono de tudo, não podemos herdar, porque somos criança. Criança não tem direito de herdar. Criança não tem direito. Criança é aquele que dá ouvido, que tem inveja. Por isso Sanbalat e Tobias nunca fizeram nada, só tentaram parar a obra, só tentaram parar o projeto. Mas eu tenho boas novas para a tua vida. O projeto de Deus na tua vida, homem algum pode parar. Nem anjos no céu, nem demônios no inferno, nem homens na terra. Ninguém pode parar o projeto de Deus para a tua vida. Por quê, pastor? Porque o projeto de Deus é maior do que o homem. Ah, meu, você não entendeu. Quem garante o que prometeu é maior do que todas as coisas. Quem te garante é o Senhor. Sanbalat e Tobias agora para e diz assim: ei, vocês fizeram um muro, parabéns, mas só que é o seguinte, vamos colocar no coração do povo que os muros levantados, se vir apenas uma raposa encostar nele, ele cai. Porque Deus levantou o muro, não foi Neemias que levantou e não Deus. E aquilo que Neemias levanta, aquilo que o homem levanta, qualquer dificuldade derruba. Eles estavam querendo colocar no coração do povo que não era Deus. É aqui que está o negócio, mano. Sabe a maior prova de que é Deus que te chamou? É que você ainda permanece de pé. Sabe a maior prova que é Deus que te chamou? É que você já passou luta, tribulação, perseguição, afronta. Você já passou por enfermidade, você já passou por problema financeiro, você já passou por muitas coisas e você ainda está de pé. O muro ainda não caiu. O que Deus levanta, Ele sustenta. Só precisa ser sustentado pelas nossas mãos. Aquilo que nós mesmos levantamos, mas aquilo que Deus levanta, quem sustenta é Ele. Se você ainda está de pé, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele te levantou. E não tem Sanbalat e Tobias que vai desvalorizar aquilo que Deus levantou. E eu quero profetizar sobre a tua vida que se você foi levantado por Deus, não tem ninguém que vai desvalorizar você. Pelo contrário, o Senhor vai dizer: eu paguei o preço, está na minha mão a prova que eu paguei o preço por Ele, e foi preço alto, sinal de valorização alta. Sinal de preço alto é sinal que vale muito. Ele está dizendo: eu paguei um alto preço por vós. Eu quero que você entenda, para que você saia daqui por essa porta, quando terminarmos o culto, entendendo quem você é e a autoridade que está sobre a tua mão. Pastor, mas já faz 20 anos que eu estou na igreja e eu não sei o que é prosperar. Sabe por quê? Porque você ainda é imaturo. Pastor, mas eu prego, mas eu canto, mas eu toco, mas eu danço, mas eu limpo a igreja, mas eu faço 1 milhão de coisas para o Senhor. Eu sei, irmão, o povo em Coríntios também fazia. O povo em Coríntios nos ensina tudo sobre dons. O povo em Coríntios nos ensina o que é falar em línguas, o que é profetizar, o que é o dom de cura. O povo em Coríntios nos ensina tudo isso. E o Senhor vai dizer que eles são imaturos. E o Senhor não pode mostrar coisas espirituais, porque o espiritual não está ligado a dons, está ligado a frutos do Espírito. O espiritual não está ligado a dons, está ligado a frutos. Porque tem gente que fala em língua, mas também na hora que não tem ninguém perto, fala o que não deve. Tem gente que prega e um monte de gente se converte, mas quando tem a oportunidade, com a sua inveja, ele desvia um monte de gente.
Tem pessoas que oram para a pessoa ser curada, mas também levanta tanta fofoca contra aquela pessoa que vai matando ela por dentro. Mas pode ter certeza, aquele que tem frutos do Espírito, esse anda segundo o Espírito de Deus. E esse é maduro o suficiente para prosperar. Esse é maduro o suficiente para andar segundo as promessas de Deus. Esse não para quando o Sambalate e Tobias vêm contra ele. Esse não para quando alguém se levanta, uma perseguição, uma calúnia contra ele. Ele não para, por quê? Porque ele está fazendo algo. E eu quero que esta semana você entenda essa palavra. Essa palavra é um alimento para a sua semana, e eu quero que você entenda. Essa palavra é o direcionamento desta semana, eu quero que você entenda. Deus tem uma palavra para a tua vida. Não pare pelo caminho, passa por onde for. Você tem carta branca para passar, sem que ninguém toque em você. Então não tenha medo, não se espante, não se preocupe com crise, com nada mais. Segunda palavra de Deus para a tua vida: coloque a mão arada e não desça para dar ouvido a invejoso, não desça para dar ouvido a quem levanta contra a tua vida. Terceiro, não deixa ninguém desvalorizar o seu trabalho, não deixa ninguém desvalorizar a sua vida, mas o Senhor valorizou e comprou por um alto preço. Então entenda quem você é no Senhor, então prospere sobre todas as coisas. Então coloque a mão e prospere sobre todas as coisas. Então traz a existência aquilo que não existe. Pastor, está longe de conquistar, não importa a distância, traga a existência, traga a tua realidade. Ah, meu irmão, não dá para alcançar com as minhas mãos. Não precisa alcançar com as mãos, precisa alcançar com a fé. E a fé inteligente, nós vamos nos preparar e trazer a nós aquilo que é nosso por direito. Ninguém pode tomar de você, ninguém pode parar você, ninguém pode impedir você. Por quê, pastor? Porque Deus é contigo, porque Deus te chamou para uma boa obra, porque Deus te levanta para esta semana você conquistar, você ganhar almas para o reino de Deus, você ganhar pessoas para o reino de Deus, você prosperar no seu trabalho, na sua empresa, para em tudo o Senhor te dar fruto. Porque o servo do Senhor, ele dá fruto a tempo e a fora de... Pastor, agora não é tempo. Por quê? Porque estamos na pandemia, eu sei. Mas o Senhor falou que nós vamos dar fruto a tempo e a fora de tempo. Pastor, mas agora está difícil, eu sei. No meio da dificuldade o Senhor falou que vai ser o nosso Deus. Nós não dependemos, irmão, de circunstância. Eu digo toda semana, nós não dependemos do cenário estar favorável. Não. Nós não dependemos da palavra do homem, nós não dependemos do governo, da prefeitura, ou seja lá quem for. Não, nós não dependemos disso. Nós dependemos da nossa fé, e nós movemos pela fé. A nossa fé que nos leva a alcançar aquilo que é inatingível pelas mãos dos homens. É a nossa fé que traz existência àquilo que não existe. É a nossa fé que nos dá o direito de alcançar aquilo que é inalcançável pelas mãos dos homens. É a nossa fé que faz de nós vivermos o sobrenatural de Deus. É por esta fé, por esta aliança que temos com Cristo. Se temos aliança com Ele, então vivemos as coisas dele. Se temos aliança com Ele, então alcançamos os milagres dele. Se temos aliança com Ele, então nós movemos segundo a sua vontade. Pastor, mas eu não vivo nada, porque você não tem aliança ainda, meu irmão. Então essa noite é noite de você ter aliança com esse Deus, e sair por essa porta de nariz empinado, dizendo: eu sei o Deus que eu sirvo. Sair por essa porta dizendo: não tem demônios que pode me parar, não tem homens que pode me impedir, não tem nada que pode parar o mover de Deus na minha vida. É você sair por essa porta essa noite dizendo assim: eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei no milagre que está sobre a minha vida. Não vou dar ouvido para a pessoa pessimista, não vou dar ouvido à televisão e o que o jornal diz, que nós vamos passar por uma crise, que nós vamos passar por isso ou por aquilo. Não, eu dou ouvido à palavra de Deus que diz que as promessas dele vai se cumprir na minha vida. Não importa se estou no deserto, se estou no vale, se estou no monte, se estou no rio, se estou no lago, não importa onde eu esteja, o Senhor é o meu Deus e vai me dar prosperidade por onde eu passar. O Senhor é o meu Deus, assim como foi com Abraão no meio do deserto, vai plantar, vai colher. Ah, meu irmão, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida que esta semana será uma semana de destravamento, será uma semana de portas abertas, será uma semana de visão espiritual, será uma semana de conquista, será uma semana onde Deus vai te direcionar a viver os milagres.
Você crê nisso? Ou você é tão racional que não consegue crer? Eu creio demais. Eu creio muito. O diabo ele fica irado. Sabe por quê? Porque nós cremos, nós entendemos, e então nós vivemos. O diabo ele fica irado, ele tenta levantar um cenário e ele vem atacando a mente, dizendo assim: você não pode. Você viu no jornal? Está complicado. Você viu que vai piorar. Você viu como que as coisas estão difíceis. Você viu como que está assim, assim, assim. Você viu como vai acontecer daquele jeito. Ih, irmão, está complicado. O diabo vem acusando a sua mente, colocando seta na tua mente. Nem sai para fora da tua casa, nem põe o pé para fora. Aí Deus vem falando assim: meu filho, pode andar por onde for, porque tem 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque tem milagre chegando na tua vida. Ah, meu irmão, nós não dependemos de nada de notícia ruim não, meu irmão, porque ainda que 11.000 se caia, 1.000 de um lado, 10.000 de outro, nós permaneceremos andando fiel na palavra do Senhor, vivendo a promessa dele que vai nos seguir. A Bíblia diz que as promessas do Senhor nos seguirão, então ela vai nos seguir. Só anda, meu irmão, só creia, só vai avante, só acredita, meu irmão, em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés. Eu tenho 14 minutos para orar por você. Olha o que a Bíblia diz, onde nós lemos: e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes estes fracos judeus? Ele vai dizer, sabe, o diabo vai dizer, o invejoso vai dizer, vai usar. Que é isso, gente? Mãe, é o Batman. Fique tranquilo, é super-herói. Quem já viu aquele desenho que está o super-herói tudo aprendendo com Jesus? Já viu aquele desenho? Está todo super. Então, o Batman veio ouvir. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazes esses fracos judeus? Sabe o que o diabo vem falando e usando o invejoso? Você é fraco, irmão. Você não vai prosperar não, você não vai conseguir não. Isso aí é para o outro lá, para você não. Para. Aí ele vem dizendo assim: olha, permitis-lhe isto, sacrificarão? Ele vai dizer assim: você vai sacrificar? Você vai fazer algo para o Senhor? Para. Acabá-lo-ão num só dia. Está dizendo: você não vai durar nada, irmão. Você é fogo de palha. Está dizendo: você vai começar agora, já vai parar. Você vai vir aqui agora, você vai ouvir a palavra, mas vai sair dali, já vai esquecer. Estou falando que você vai sair daqui com o espírito de ousadia, mas vê lá, ali você já vai parar. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: vivificarão os montões do pó, as pedras que serão queimadas. Ele está dizendo assim: ei, filho, você não vai fazer nada. Você não pode erguer, você não pode tirar aquilo que foi destruído. Você não pode levantar aquilo que foi derribado. Você não pode fazer, você não consegue. Não é que você não pode, é que você não consegue. E aí é isso que ele está jogando na mente tua. E aí vem o outro diz assim: estava com ele também Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente os muros de pedra. Ele está dizendo assim: você não consegue, mas vamos pensar que você faz. Se você fizer, primeira prova cai tudo. Mas eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão. Essa palavra está repreendida. Essa palavra está quebrada, destruída, aniquilada pelo poder do nome de Jesus. Você não é fraco coisa nenhuma. Você não vai voltar atrás coisa nenhuma. E não precisa vir uma raposa para te derrubar não, meu irmão. Ainda que venha o vento, tempestade, terremoto, ainda que venha homens, anjos, demônios, seja o que for, aquilo que Deus levantou permanecerá de pé. Ah, meu irmão, ainda mais do que isso, aquilo que o Senhor levantou permanecerá de pé e dará frutos. Eu
quero que você feche seus olhos enquanto os levitas vão louvar o Senhor. Eu quero que você feche seus olhos. Tem alguém em nosso meio que gostaria de entregar a vida a Jesus e ter uma aliança com Ele para viver o que nós pregamos esta noite? Sabe, eu sempre vou terminar o culto dizendo isso, porque eu sempre gosto de dar a oportunidade para que você viva aquilo que eu vivo. Porque eu sempre vou te dar a oportunidade de você viver as promessas de Deus que eu tenho vivido. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo.